Vidas com História. Teve uma infância maravilhosa, mas quando foi para a escola foi vítima de bullying, que num passado recente chamava-se porrada e humilhação. Alguém que, por ser diferente, não merecia o respeito de meia dúzia de cobardes que não têm a coragem do meu convidado. Um homem persistente, lutador, sonhador e um eterno apaixonado pela vida. O que define uma pessoa é o seu caráter e educação, jamais a orientação sexual, raça ou religião. Serviu cafés no Chiado, foi vendedor em lojas de roupa, foi vitrinista, desfilou nas principais passarelas em Portugal e no estrangeiro. Fez vários programas em televisão, com destaque para os comentários mordazes de reality shows. Lida com todo o tipo de ecos, enfrentando-os sem medo e olhos nos olhos, sem perder a humildade e os princípios transmitidos pela família. Pedro Crespim é uma referência na moda e na televisão. E hoje está no Vidas com História. Olá, Pedro. Olá, tudo bem? Bem disposto? Sempre. Com um convidado como tu, ainda melhor. Claro, espero bem que sim. A tua avó Maria foi a luz no meio da escuridão? Foi assim, tipo aquele oásis no meio do deserto, por assim dizer. A minha avó Maria continua a ser uma referência muito grande e um género de bússola que eu tenho, de orientação, quando me sinto assim mais perdido, e também, ainda hoje, aos 46, às vezes sinto-me assim perdido, e é também nas frases dela, nos pensamentos dela, nas partilhas de vida e muito no sentido estético dela que eu me encontro. Portanto, para mim continua a ser uma das minhas maiores referências. O perfume da Chanel No. 5 paira no ar quando te lembras dela? Sempre. Os lenços de seda, o perfume, o No. 5, poemas, frases soltas, determinados serviços de chá, determinadas mobílias. O sentido estético dela era muito apurado e foi logo uma grande influência para alimentar aquilo que eu gostava, que era a moda, que era a imagem, desde miúdo, que eu era muito sensível a essas áreas, às senhoras bonitas, aos cabelos bem arranjados, aos vestidos com tecidos ricos, e ela sempre me alimentou muito esse meu lado. E só que, como isso era um bocadinho mal visto pelos restantes, família, amigos e quem nos rodeava, nós vivíamos muito essa partilha no sigilo, ou seja, esse género de informação, muitos artigos também que ela me passava para eu sentir, para eu tocar, para eu experienciar a nível de roupas, a nível de louças, a nível de decoração. Aquilo era só uma coisa nossa, era como se eu tivesse ali um mundo à parte, onde eu me sentia protegido, onde eu me sentia parte de alguma coisa, visto cá fora, como tu referiste na introdução, eu me sentia assim um bocadinho peixe fora d'água. Eras um outsider? Era, mas eu continuo a ser, e eu não alimento para ser o contrário. De alguma forma eu descobri algum conforto no facto de não pertencer a lado nenhum, porque acabei por ter que me pertencer. E ao ter que me pertencer, e ao me pertencer, tive que começar pelo princípio, que é o facto de me conhecer. Então tirei muito tempo ao longo desta vida para me conhecer. E então acho que comecei de dentro para fora e comecei do princípio. Se pudéssemos voltar a Portel, no Alentejo, e encontrasses a tua avó Maria, o que é que tu lhe dirias? Olha, na realidade, eu sempre que eu falo da minha família, eu fico meio emocionado. É o único assunto e as únicas pessoas no mundo que me deixam frágil. E não é frágil por sentir algum tipo de desgosto do que se passou, porque eu vivi e vivo ainda hoje numa bolha de amor e completamente protegido do mundo lá fora. E acho que ao mesmo tempo eu os culpo por isso, porque eu nunca fui preparado para enfrentar o mundo cá fora. E eu acreditei de forma muito inocente e muito blasé que o mundo era como era lá em casa. Como era em Portel ou em Beja, não é? Porque a minha família é de Portel e de Beja.
E na realidade não era, não é? E eu tive logo esse impacto a nível escolar. Mas eu tenho certeza que não precisávamos de falar. Eu tenho a certeza que o olhar ia dizer tudo e íamos continuar a ter o olhar dizia tudo. Nós falávamos sem ninguém mais reparar, nós percebíamos, tínhamos um humor muito próprio. E acho que isto tem tudo a ver com superação, mais do que com vitimização, porque é assim que eu vejo as coisas, é assim que eu me vejo na vida e é assim que eu quero continuar a estar por aqui. Portanto, eu acho que ela deve estar muito orgulhosa. Fazem falta muitas avós Marias por todo o país? Muito. Aliás, aquilo que eu tive, há muitas pessoas que passam por bullying e passam por determinado tipo de situações de violência emocional, psicológica, física, e que não têm esta rede de segurança que eu tive. Portanto, eu sinto que eu fui um privilegiado nesse aspecto. Apesar do mundo cá fora ter sido uma montanha russa de eventos infelizes a nível escolar, acho que tive essa bolha de amor e de oxigênio que me protegeu e me deixou são e salvo. Quais são as tuas melhores memórias da infância? Sem ser na escola, claro. Já lá vamos. Olha, muito, eu graças a Deus, eu nunca passei qualquer tipo de dificuldade emocional, mas também nunca passei qualquer tipo de dificuldade na infância económica, e isso, nós não tínhamos muito dinheiro, não é por aí, mas os meus pais sempre fizeram um esforço, sempre trabalharam, sempre fizeram um esforço para nos dar aquilo que nós precisávamos, a todos os níveis, escolar, brinquedos, viagens. Então eu sempre tive acesso a um mundo que é além do meu bairro, que é além da minha rua, e isso de alguma forma eu agradeço muito aos meus pais, porque rapidamente eu percebi que aquele sítio onde os meninos me queriam colocar, o mundo ia muito mais além daquilo, e eles limitavam e queriam limitar-me, a mim, àqueles horizontes que eram deles, àquela caixinha que era deles. Os limites eram deles, não eram meus. E eu já via que o mundo ia muito além daquilo. Portanto, eu tinha plena consciência de que eu tinha que sobreviver àqueles dias, porque eu sabia que algo maior e melhor me esperava e que havia mais mundo além daquilo que estava ali a acontecer naquele momento, que não era tão agradável a nível escolar. A tua arquitetura familiar era a nível global e não a nível local? Era global. E eu continuo a usar muito a palavra gratidão nesse aspecto, porque sinto que fui abençoado nesse aspecto, porque as ligações humanas, esta bolha de amor era uma bolha ampla e elástica, e eu sempre fui ensinado que o coração era elástico, que havia mais pessoas. Na mesa lá de casa sempre se sentaram todo o tipo de pessoas, todo o género de pessoas. E isso fez também com que os meus horizontes se abrissem, com que não discriminasse nada nem ninguém, e os meus pais foram ótimos arquitetos nesse aspecto. Concordas que uma infância feliz ou triste pode marcar o resto das nossas vidas? Acho que não, acredito que não nos possa resumir, não nos deva resumir. Não é não nos possa, se calhar até nos pode resumir. Há pessoas que não têm a força ou a resiliência para superar. Mas eu acho que nós somos muito mais do que aquilo que o mundo quer fazer de nós. E muitas vezes por um outro motivo, a determinadas fases da vida, o mundo quer nos fazer acreditar, a título pessoal, profissional, social, que nós só somos aquilo, que nós só somos a nossa sexualidade, que nós só somos a nossa cor da pele, o tamanho da roupa que vestimos, não é? O peso da balança, entre outras características, mas nós somos muito mais além daquilo que os outros veem ou da percepção deles, porque aquilo se limita só à percepção deles, e a percepção deles em relação a nós é bastante limitada, não é? Na juventude, quais foram os anos mais difíceis que passaste e o que é que viveste assim de duro mesmo? Porque tu passaste momentos complicados, muito complicados e violentos. Atenção. Eu até ir para a escola, brincadeiras de rua, casa, amigos de escola, de rua, foi sempre tudo muito simpático, muito nutritivo a nível de inspiração e de emoções e de ligações e de sentimentos.
Quando eu vou para a escola, na primária, correu tudo, flui tudo muito bem. Eu costumo dizer que eu era um bocadinho um banana, porque, quer dizer, eu era um banana, provavelmente eu acho que esse foi o meu calcanhar daqueles, porque as pessoas os miúdos me faziam mal, começaram depois, mais para o final da primária, a preparatória foi o inferno e a secundária também. Mas principalmente entre a preparatória e a secundária. E os miúdos faziam-me mal, físico e psicologicamente, e eu não lhes conseguia fazer igual. Eu nunca consegui responder com a mesma moeda. Ainda hoje, eu acho que existem formas bastante mais inteligentes de fazer as coisas. E eu achava aquilo tudo tão raso, tão primário, o que me faziam, desde me chamarem nomes constantemente na escola, me baterem nos corredores. Eu já sabia que passava naquele corredor àquela hora, que era no pavilhão B ou no pavilhão A, nos balneários. Eu lembro perfeitamente que havia ali uma floresta perto da escola. Onde tu foste amarrado a uma árvore. Sim. E eu lembro-me que eu pensava que queriam brincar comigo, eu era uma criança, e eles juntaram-se para me fazer mal, não é? Então, aquilo foi uma situação que me fez perceber que o mundo não era como era lá em casa, e que eu tinha que aprender a me defender. E eu aprendi a defender-me, mas continuei a defender-me com argumentos, com a comunicação, de forma inteligente, o que não quer dizer que eu não os enfrentasse olhos nos olhos, porque eu depois comecei a perder o meu medo, porque eu comecei a achá-los tão pouquinhos no ataque, tão previsíveis, que eu conseguia dar por eles. Então eu depois já os picava, já pensava, mas é só isto que me tem para dar, não é? Porque eu nunca lhes entreguei lágrimas, eu nunca lhes entreguei choro, eu nunca lhes entreguei desespero, porque eu percebi desde cedo que era isso que eles queriam. Eles queriam ver o meu medo, eles queriam sentir o meu desespero, e eu nunca lhes dei isso, porque graças a Deus eu tive outra avó, Carolina, que era a avó Carolina, que ela uma vez me disse uma frase que tem eco até hoje na minha vida, que é: os meninos, imagina a vida desses meninos lá em casa, imagina a vida deles, porque é isso que eles têm para dar, é isso que eles veem, é isso que eles sentem, eles não têm mais nada, eles não têm nada melhor para dar, isso é o que eles são, isso não és tu não tens nada a ver com isso. Eles fazem isso porque eles não estão felizes com eles, com a vida deles, porque alguém, bem, os meninos fossem felizes, eles brincavam uns com os outros, eles não batiam uns nos outros. E eu percebi, ainda hoje, que muitas das vezes os ataques que nós sofremos, todos, muitas das vezes as ideias pré-concebidas que as pessoas têm de nós, 99% delas não têm a ver connosco, têm a ver com elas. com a forma como foram criadas. Sim, com os fantasmas delas, com as frustrações delas, com os medos, as inseguranças, com a mochila que lhes pertence, que é delas. Todos nós temos a nossa mochila. Só que existem pessoas que agarram naquilo que lhes aconteceu, como eu e milhentas outras pessoas, e tentam potenciar a sua vida e não se resumem àquilo que lhes aconteceu, e de alguma forma a partilha daquilo que lhes aconteceu é para tentar de alguma forma abraçar alguém que se sinta sozinho e perceber que a pessoa não está tão sozinha. É sempre esse o meu motor de conversa e a intenção com a qual eu partilho aquilo que me acontece ao longo do caminho. Não é de alguma forma eu ainda viver com esse fantasma ou estar preso a essa situação, porque provavelmente se fosse algo que ainda me magoava eu não falava disso. E é bom eu sentir que eu falo disso já sem, porque eu perdoei todas as pessoas que me fizeram isso, eu continuo a perdoar às pessoas que não me querem menos bem, porque se eu ficar preso a uma situação, se eu ficar preso àquilo, à espera de um pedido de desculpas, se eu ficar à espera que a pessoa melhore, então eu não faço nada na minha vida. Eu perdoei não pelas pessoas, eu perdoei sempre por mim, para seguir em frente. Tu achas que há muitos homossexuais que se disfarçam de homofóbicos? Acho. E há muitos homossexuais que se disfarçam de heterossexuais. Eu, na realidade, eu tenho muito pouco a ver com a vida dos outros, mas eu só lamento, porque alguém que não consegue viver de forma plena, acima de tudo, não é só o facto de tentar enganar quem o rodeia, tentar camuflar aquilo que é. Eu acho que deve ser bastante infeliz, e foi algo que eu nunca vivi.
Eu não te consigo dizer o que é fingir ser uma coisa, porque eu não fingo, eu nunca tive que fingir diante da minha família ser alguma coisa que não é. E também nunca fiz nada para fingir que era mais ou menos gay na visão de alguém, o que quer que isso queira dizer. Mais feminino ou mais masculino, de acordo com o que é masculinidade para uns ou o lado Porque feminino. é tudo subjetivo. É tudo muito subjetivo, é tudo muito abstrato. Tem, mais uma vez, a ver com a mochila da pessoa e com a percepção da pessoa e a perspectiva. E, portanto, eu nunca limitei gestos, eu nunca limitei o tom de voz, eu nunca limitei a cor da roupa que eu vestia, eu nunca limitei as minhas escolhas musicais, eu nunca limitei os sítios que eu frequentava, os amigos que bebiam café comigo. Não, eu fazia aquilo que eu sentia ainda hoje. Eu rodei-me das pessoas, provavelmente a maior parte das pessoas com os quais eu me rodeio são pessoas que não podem ajudar a nível profissional, não podem meter dinheiro no banco, provavelmente muitas delas têm vidas que super low profile, super discretas, não têm nada a ver com o que eu faço profissionalmente, plenas nas suas vidas, concretizadas nas suas vidas, fantásticos seres humanos, inspirações para mim, mas são essas pessoas que eu mantenho perto de mim, porque nenhum de nós nunca teve que se esconder, nenhum de nós nunca teve que se armar aos cágados e fingir que era uma coisa que não era. Então, os meus pais ensinaram-me assim, os meus amigos ensinam-me assim todos os dias e eu sou assim. Portanto, acho que é muito lamentável tu teres que fingir que és uma coisa que não é, acima de tudo para ti mesmo. Como é que se dá a vinda para Lisboa? Olha, Tu com 17 anos pesavas 105 quilos, decidiste fazer uma dieta, perdeste 30 quilos, tornaste-te manequim. sim, Foi uma reviravolta Uma de 180 reviravolta. graus. foi uma reviravolta. Muita classe. Mas sabes que é engraçado, porque se tu disseres que eu estava aqui a sentado contigo a ter esta conversa, se tu me dissesses que algum dia eu ia ou desfilar ou estar em televisão, eu dizia-te que era mentira, porque isso era completamente longe da realidade que eu vivia. Portanto, eu não tinha essa perspectiva, porque era um mundo muito distante do meu. O meu foco e o meu objetivo diário era sobreviver àquele dia. Eu costumo muito usar esta frase. Eu não tinha tempo nem espaço emocional para grandes sonhos, grandes perspectivas nesse aspecto. Eu sabia que o mundo ia além daquilo, mas eu tinha que me focar a minha energia e o meu tempo em andar entre os pingos da chuva, que é para ver se não apanhava nenhum carolo. E isto era a título diário. Enquanto os outros meninos estavam só focados em ter boas notas e em brincar no recreio, eu não. Eu não havia brincadeiras no recreio, porque eu tinha medo de ser apanhado ali no intervalo, não é? No bar, ir comprar qualquer coisa ao bar, e se eu ia comprar qualquer coisa ao bar, eu sabia que eu ficava sem o lanche, porque me desaparecia o dinheiro, desaparecia-me a carteira, desaparecia-me a comida. Então, a minha infância eu levei, início da adolescência, eu levei toda muito focado em ultrapassar estas pedrinhas no sapato, mas eu sabia que existia um mundo além daquilo, mas o mundo das revistas e da televisão é um mundo muito distante, até eu olhar-me ao espelho e perceber que eu começar a ter consciência do meu corpo, não é? Com 15 ou 16 anos, e começar a perceber, eu se calhar quero vestir outras roupas, eu se calhar quero ir à praia e não ter que tapar a barriga com os braços, não é? Com o pneu, com aqueles complexos que começam a vir quando começamos a ter mais consciência do nosso corpo, da nossa sexualidade. Então, com 16 anos, 17, comecei a fazer dieta e de repente vou à procura de uma formação de manequins, que acabei por ir para um curso de manequins, de ficar até bem classificado nesse concurso de manequins, tirei um curso de manequim depois, mas eu comecei por aí numa questão de valorização pessoal, uma questão de dar aqui um boost de energia e de autoestima, do género, se calhar nunca ninguém dizia que eu era giro, que eu era bonito no meu dia-a-dia, eu era sempre o amigo, o irmão dos giros, os meus irmãos é que eram giros, faziam surf,
Tenho dois, é o Hugo e o João, o mais velho. Tens o do meio. Eu sou do meio. Eu era sempre o miúdo dos recados e dos papelinhos. Eu, na escola, levava o papelinho das meninas aos meus irmãos, porque eles aqui eram os bonitões. E ainda hoje são os bonitões. Mas... Agora há 3, não é? Agora, mas os meus irmãos são incríveis e ainda hoje são os meus melhores amigos. E temos vidas completamente diferentes. Mas... Os meus irmãos sempre me valorizaram e sempre me fizeram sentir parte. Mas eu era um bocadinho o miúdo dos recados das miúdas lá na escola para levar os recados. Então a eles, não é? Das namoradinhas. E então eu nunca tinha tido essa validação mesmo a família. Eu era o mais simpático. Mas não era... Ninguém chegava ao pé de mim e dizia assim, é tão bonito, é um miúdo tão bonito. Não. Isso não era um adjetivo que fosse alocado à minha pessoa. Eu era simpático, muito querido, muito doce. Isto eu lembro-me, estas palavras. Agora, bonito não. E eu pensei assim, deixa cá ver se aqui me acham bonito. Pessoas que eu não conheço, um sítio que eu não conheço, um meio que eu não conheço. Deixa cá. E fui passando nos castings, então fui recebendo essa validação que me fazia sentido quando somos miúdos, não é? Quando somos miúdos procuramos pertencer a algum sítio. E eu assim, e depois comecei-me a pertencer, comecei-me a sentir a pertencer. E portanto eu costumo dizer que a moda me salvou nesse aspecto. Foi ali uma boia de salvação no momento que eu precisava de ser validado. E foi importante. Hoje em dia estou nas tintas para a validação de quem quer que seja, ou do que quer que seja, mas naquele momento foi assim, cirúrgica essa validação. O que é que te levou e como é que tu conseguiste perder 30 quilos tão rapidamente? Estupidamente, sem acompanhamento, sozinho. Sozinho? Sozinho. Tu perdeste 30 quilos sozinho? 30 quilos sozinho. Com aquelas dietas quase com pouquíssimas calorias por dia. Não havia internet, não tinha acesso a nada, não é? Estamos a falar de outros tempos. De outros tempos, estamos a falar de 1996, 97. A Expo foi em 98, para ter a ideia. Exatamente. E portanto foi ali uma batalha sozinho, como todas as que eu travei. Foi mais uma. Porque eu ao mesmo tempo tinha vergonha de partilhar que eu estava a sentir-me vaidoso, que eu estava a cuidar de mim, porque eu era o aspirador lá de casa de comida. Não é suposto que eu fosse vaidoso, ou quisesse usar um creme, ou quisesse ou fazer desporto. Eu não. Eu era o que ficava em casa com a mãe a ver novela, eu era o que ficava com os avós, eu não era de socializar. E de repente eu comecei a sentir outros ímpetos. E essa questão de me olhar ao espelho e querer mudar ali alguma coisa, ver ali um gatilho, existir ali um gatilho, eu precisei de fazer esse caminho sozinho, que eu não aconselho a ninguém, porque é um caminho muito solitário e doloroso nesse aspecto. Mas foi um caminho que me fez perder 30 quilos e de repente fiquei ali com questões até que se tivesse sido acompanhado por um profissional, um nutricionista, um médico, não teriam acontecido. Fiquei com a pele partida, fiquei com estrias, assim, e então, na realidade, fiquei com um ar anémico, começou-me aqui o cabelo, assim, então, porque não estava a nutrir o corpo como eu precisava, não é? Porque tinha sido uma decisão muito drástica, sem um acompanhamento. Não aconteceu aqui um desmame alimentar, por assim dizer. Não sei se será a expressão mais correta, sim, mas é só para as pessoas perceberem. Foi uma coisa muito drástica, tanto que os meus pais discutiam imenso comigo, porque eu recusava-me a ir ao médico, eu continuava a alimentar aquilo muito de forma soturna, não é? Aquela dieta, eu na realidade, aquilo vinha um bocadinho em efeito dominó de eu também não partilhar com os outros a minha dor que eu sofria na escola. Portanto, eu era um tipo sozinho, eu não queria partilhar sequer com os meus pais aquilo que eu passava, na verdade. Aquilo que eles sabiam era só aquilo que eles viam, porque aquilo que eu pudesse esconder para não os preocupar, eu escondia, para eles não me sentirem frágil, porque os meus irmãos eram desportistas, eram surfistas, eram populares na escola, e eu não queria que eles sentissem que eu era mais um problema, que eu era um problema. E então eu comecei um bocadinho primeiro a comer os problemas com a alimentação, a comer as emoções, e depois então também a silenciar as emoções, mas com a dieta, porque eu senti que tinha um controle, porque eu senti que eu controlava alguma coisa, e aquele controle
fazia-me sentido naquele minuto. E volto a dizer que é tudo errado, porque o princípio é errado, não é? Mas sim, mas de qualquer das maneiras levou-me até aqui e graças a Deus sou um tipo saudável. Como foi a tua vinda para Lisboa, embora já tivesses vindo com os teus pais algumas vezes durante a juventude, mas como é que foi a primeira vez que tu vieste morar, viver para Lisboa? O que é que tu vieste fazer? Como é que foi essa transição do Alentejo para a capital? Eu na realidade do Alentejo nós vinhamos muitas vezes à capital a passeio. E não é a discoteca, que essa era conhecida também. Não. A capital de Lisboa. Exatamente. Nós vinhamos a passeio por Lisboa, vinhamos às basílicas, às igrejas, vinhamos passear nas ruas de Lisboa, nos bairros, andar de elétrica, como estávamos a falar há pouco em off. Portanto, os meus pais sempre me inseriram muito naquilo que é o lado urbano, não é? O lado da cidade grande. Lisboa nunca me meteu medo, porque eles sempre me apresentaram Lisboa como ele for, por assim dizer. Mas entre o Alentejo e Lisboa existiu o Seixal na minha vida, a margem sul do Tejo. Porquê? Porque o meu pai, entretanto, foi colocado no Seixal. E o que os teus pais faziam? O meu pai era das finanças, era tesoureiro. E a minha mãe, os dois funcionários públicos, e a minha mãe chefe de serviços administrativos numa escola secundária. E então o meu pai foi colocado nas finanças na Cruz de Pau, na margem sul. Então nós movemos-nos todos, antes de eu morar em Lisboa, movemos-nos todos do Alentejo para o Seixal, sem nunca perder de vista Lisboa. Então, na realidade, fiz a minha escola até ao secundário no Seixal. Foi mais duro do que o Alentejo ou não? Foi bastante mais duro do que o Alentejo. Na margem sul eram mais duras? Eram, porque a margem sul eu fiz preparatório, secundário, fiz ali esta... Então, na realidade, estes anos que eu sofri mais foi nas escolas na margem sul. Mas teria sofrido igual no Alentejo. Pronto, os miúdos, quando querem ser maus, não olham à parte geográfica. Mas pronto, na realidade eu ainda hoje, ainda dia 22, tenho um jantar com os meus amigos com os quais eu estudei nas escolas públicas na margem sul. Tu andaste sempre no público, os teus irmãos não? Os meus irmãos não. Andaram no privado? Eu estudei sempre no público. Achas que se andasses no privado tinhas sofrido menos bullying ou não? Era tudo por igual? As pessoas más não olham a nada disso. Eu acho que os miúdos, quando são maus, não olham nem geograficamente ao sítio, nem se é privado, nem se é o status, nem nada. Eu acho que principalmente naquela altura, os miúdos continuam a ser muito, às vezes, muito mauzinhos uns com os outros. Mas eu acho que naquela altura esta questão da sexualidade, que era muito pouco falada, era muito vivida à porta fechada, eu acho que o volume ainda era maior, porque eu acho que a violência para a comunidade não era tão falada, não era tão noticiada, não é? Era uma comunidade quase que eu penso que ali tipo meio às escuras, não vamos falar muito dela, não vamos dar-lhe montra, não é? Então eu acho que as coisas acabavam por acontecer, mas não ganhavam luz do dia. Ou seja, eu continuo a dizer hoje que o mal de muitas pessoas e o mal de muitos homossexuais e estão no direito, mas daí também é contraproducente no sentido em que as pessoas não têm que obrigar ninguém a se assumir, como o deixar de se assumir. Portanto, cada um sabe de si e ninguém tem que obrigar ninguém a nada. Mas nós não podemos ver a sexualidade como uma coisa à porta fechada, como eu ouvia dizer muitos anos, ainda hoje se ouve, as pessoas podem ser o que quiserem, mas dentro da casa delas. Sim, mas tu podes ser o que tu quiser fora da tua casa. Porque é que eu também não posso ser o que eu quiser fora da porta da minha casa? Então, na realidade, quando se fala fora da porta de casa, não se fala de estar numa demonstração de sexo ao vivo, na rua, não é? Quer seja hetero, quer seja gay, quer seja o que for. Mas da liberdade de ser e de sentir, não é? E o carinho. O carinho, o poder dar
Claro, o poder dar um toque ao meu companheiro, à minha companheira, e seja qual for o caso, as pessoas sentirem que é mau, que é errado amar e demonstrar o amor, que a demonstração de amor que é algo que é sancionada, voltamos atrás, não é? Que a pessoa vai presa se existir uma demonstração de amor entre homossexuais, não é? Se formos lá para trás. Tu achas que em pleno século XXI, agora no momento em que estamos, em 2025, na sociedade portuguesa está a existir algum retrocesso a nível de mentalidades? Acho. Em vez de estarmos a evoluir, estamos a regredir. Acho que isso tem a ver com a insatisfação das pessoas, que elas começam a ficar no extremo oposto, e depois existe um aproveitamento, não falo só a nível político, mas também a nível social, não é? De grupos extremistas, de pessoas extremistas, que aproveitam um bocadinho para ir à boleia da insatisfação dos outros, para aplicar aquilo que são os seus próprios medos, as suas próprias limitações e muitas das vezes as suas frustrações e fantasmas. Então eu penso que há muitas pessoas que usam outras pessoas que provavelmente estão mais debilitadas, que estão mais insatisfeitas por um ou outro motivo com aquilo que acontece em seu redor, no país, na profissão, a nível político, a nível económico, a nível social, e acabam por ser quase vampiros nesse aspecto, não é? Oportunistas, abutres. E existem pessoas que vão nessa cantiga porque estão à espera que isso lhes traga dias melhores, seja isso o que for, não é? Porque não existe perfeição. E não percebem que estão simplesmente a ser usadas por abutres. É isso. Como é que tu vieste parar na Universidade de Belas Artes? Olha, na realidade, também falámos disso há pouco, em relação a outro tema, mas falámos que é, eu acho que os estudos foram seguidos um bocadinho para a satisfação familiar. Sério? Sim, porque eu, na realidade eu escolhi artes e ofícios inicialmente 12º. Décimo ou 12º? Sim. Quando se tem que escolher as áreas. 10º ou 12º, sim. Acho que é 10º. Eu escolhi artes e ofícios. Portanto, na minha cabeça, desde miúdo, que eu sabia que eu queria seguir alguma coisa artística, criativa. Eu, quando era miúdo, queria ser estilista. Não era designer de moda, era estilista. Nem se usava a palavra stylist, era estilista. Eu queria ser estilista. Lá está, porque longe de mim pensar que ia eu dar a cara pelo que quer que seja. O trabalho que eu queria fazer era bastidores. E também é algo que eu me sinto confortável a fazer, ainda hoje. E então eu desenhava, cheguei a fazer desenhos, croquis para vestidos de noiva de primas e de família e de amigas, e vestidos de damas de honor e de bailes de finalistas, porque na realidade eu sempre gostei dessa componente criativa, da construção, não é? Das coleções. Só mais tarde é que vem essa questão de eu poder dar a cara como manequim na altura, não é? E eu também era gordinho, portanto essa realidade não me batia à porta, por assim dizer. Então eu sempre tive claro na minha cabeça que eu não queria seguir matemáticas, humanidades, outro tipo de agrupamento, ciências. Então o meu caminho a nível artístico começou por aí, passou pelas Belas Artes, mas depressa eu percebi... O design de equipamentos não foi algo que te interessasse muito? Não. Não, porque depressa eu fui fazer para Madrid um curso de styling e de consultoria de imagem, assim. Porque em Portugal não havia nada. Foste para Madrid? Sim, fui fazer em sozinho? Madrid. Fui fazer sozinho. Trabalhavas e estudavas? Trabalhava e estudava. A trabalhar sempre ou em cafés ou em lojas de roupa. Onde é que trabalhaste ao longo da vida? Olha, comecei a trabalhar na antiga Habitat, que agora é a área. Na altura chamava-se Habitat. Ficava nas Amoreiras, no piso superior. E vivias lá perto? Não Ou ainda vivias no Seixal? Vivia no Seixal. Mas foi na altura em que eu disse aos meus pais que era gay. Aos 17 anos? 18? 17, 18. Na altura era 18. Eu lembro que era 18, porque eu passei da Habitat para a Máximo Duty, no mesmo centro comercial, a Moreiras. Era um centro comercial que eu ia com os meus pais, que nós frequentávamos. Era o centro comercial, era o nosso centro comercial. Tu viste um anúncio e decidiste concorrer? E eu depois de estar na Habitat, nas Amoreiras,
eu soube que estavam a precisar de uma vaga na loja, na Massimo Dutti. Eu pensava assim, roupa é moda, não é? Móveis não é a minha cena. E eu pensei assim, vou mudar. E eu lembro-me que fui à entrevista e que fiquei. E na altura era uma gerente, uma rapariga que era gerente, e eu fiquei. Mas eu durei pouco tempo naquela loja. Fui despedido. Fui despedido. Pedro Crespim. Não, fui despedido, mas na realidade eu acho que eu fui despedido. No outro dia uma maquiadora disse-me, eu acho que tu és muito incompreendido. Mas isto sem eu falar nada. Eu estava a ser maquiado e a pessoa estava-me a maquiar e a pessoa olha para mim e diz-me assim, eu acho que tu és muito incompreendido. As pessoas não te conhecem. E eu não perguntei nada, porque de repente chegaram pessoas e nós fomos interrompidos, mas aquilo ficou-me aqui na cabeça, sabes? E eu nunca tinha pensado na coisa dessa maneira, mas indo à Massimo Dutti, eu era incompreendido. Sabes porquê? Porque eu já queria fazer as montras. Vitrinista. Eu já queria fazer o merchandising da loja. Eu já queria avançar para a parte da frente da loja com coisas que não eram mais muito vendidas. Eu queria dar destaque a essas peças. E aquilo mexia com a cabeça das pessoas. Já tinhas uma visão à frente? Sim. Da marca? Sim. Até. Da própria marca? E da gerência. E da equipa. Isso ofendia a gerência e a equipa. E metia medo à equipa, aos colegas. Este sabe mais do que nós, este tem uma visão melhor do que nós. Sim. E aquilo, e mais uma vez, isso tem a ver com as pessoas, com a insegurança delas. Porque em vez de verem aquilo como uma mais-valia, viam aquilo como um ataque. Porque se sentiam frágeis. Em vez de pensarem, a loja vai vender mais através desta pessoa, não. Resultado, antes do vitrinismo, eu vou passar nas Amoreiras a passear, passado 1 ano e tal, o meu diretor comercial da Massimo Dutti encontra-me. Ele diz assim, espanhol, e ele diz-me, o Sr. Jorge Rodrigues, Dr. Jorge Rodrigues, incrível, um abraço para ele, e ele diz-me assim, Pedro, tu foste-te embora, como é que tu te foste embora da Massimo Dutti? E eu expliquei, não, eu fui despedido, a gerência mandou-me embora. Mas tu eras o que faturava mais, tu não sei o quê, isso passou-me completamente ao lado. Porque na altura, quem tomava a decisão era uma coisa tipo ilha. Cada loja tomava as decisões de RH. Não haviam grandes departamentos. Então eles acabavam por tomar as decisões de contratações ao mandar embora sem dar grandes satisfações. Diziam qualquer coisa ao RH e estava tudo bem feito porque aquilo quem tomava a decisão era a gerente. Quero-te de volta. Aceitas a proposta para voltar? E eu assim, espera lá, se ele me quer de volta, alguma coisa eu fiz de bem. E eu quero voltar. Voltei, fui subindo dentro da empresa e na altura abri uma vaga dentro da empresa noutra marca, que era a Quebra-Mar, para vitrinista. E eu pensei assim, eu não quero gestão, eu não quero gerir equipas, eu quero é criar, eu quero continuar a trabalhar esta minha cabeça, não é? E então foi aí que eu fui para a Quebra-Mar e comecei então como vitrinista, fiz algumas formações como vitrinista na altura, tive acesso a profissionais incríveis, o Paulo Calhau, profissionais fantásticos que me ensinaram aquilo que eu sei ainda hoje, tive acesso a viagens ao estrangeiro de inspiração também. Quais foram as viagens que mais gostaste de fazer? Em relação a trabalho e fora de trabalho. Em relação a trabalho, são sempre as capitais de moda que me influenciaram muito, principalmente também as alternativas, Londres, Nova Iorque, mas Milão, Paris, não é? Também foi algo que eu trago na minha bagagem. Mais tarde acabei por ser fashion buyer, portanto comprador de moda. Regressei a esses sítios, já como comprador de moda, a escolher coleções para lojas de luxo, não é? Marcas premium para lojas de luxo, desde a Gucci, a Dior, a McQueen, criança, senhora, homem, calçado, roupa, para Luanda, para Portugal. Então, como tu vês, eu fui progredindo dentro do retalho têxtil, da indústria de retalho têxtil, e fui muito feliz nesta área, a área onde eu ainda me encontro a trabalhar como consultor. Tinhas tempo para ser manequim? Eu nunca liguei muito ao facto de ser manequim.
Sério? Sim, eu nunca liguei muito ao facto de ser manequim. Mas pisaste grandes passarelas. Sim, eu fiz as semanas de moda, desfilei para alguns criadores, fiz alguns editoriais de moda simpáticos, mas eu sentia-me reduzido e resumido. Eu queria criar. E ser manequim não me deixava criar muito. Manequim é ser um cabido? Não é, mas eu sentia-me. Não é, porque existem manequins brilhantes que até colocam acting e conseguem ir muito mais além, e alguns deles até viraram brilhantes atores e estão aí a dar cartas em representação. Mas eu nunca tive jeito para ser ator. Nunca procurei. Mas fizeste um casting para o Esquadrão G, mas era como apresentador. Era um formato inspirado... Era. E tirei uma formação com o João na Lagarto. América do Norte. Era, exatamente. E tirei uma formação mais tarde com o João Lagarto, grande ator, dos melhores que nós temos. Foi ali um workshop que eu tirei, mas teve mais a ver com a minha intenção de continuar a alimentar o entretenimento e a comunicação. Portanto, a desbloquear aqui alguns medos, algumas inseguranças, para não me levar muito a sério, a perceber aqui o poder que era o humor no meu trabalho e ainda hoje o uso muito. E, portanto, tudo aquilo que eu fui fazendo, as formaçõezinhas aqui e ali, até os de arranjos, de gestão de equipas, de liderança, de styling, de consultoria de imagem, tudo aquilo que eu fui fazendo a nível escolar e além disso, também, como manequim e tudo isso, a aprender a cuidar de mim, até a usar um esfoliante e tudo isso fez com que eu estivesse aqui sentado contigo. Tudo fez sentido. Fátima Lopes é uma pessoa muito importante para ti. Muito. Da moda. Muito. Tu és agenciado para ela desde o início. Desde o início. E foi uma pessoa que acredita em mim desde o início. Eu sublinho sempre dois criadores nacionais. Filipe Faísca. Filipe Faísca e Fátima Lopes. Filipe Faísca foi meu professor, porque eu tirei uma formação no Chapitão. Estávamos há pouco a falar do Chapitão em relação a outro tema. De outros temas, sim. E eu tirei uma formação de ofícios no Chapitão. Sempre, como tu vês, à procura de mais ferramentas, de aprender mais, de enriquecer mais, ter uma bagagem mais plena, mais cheia. Como nada te foi dado, tiveste de ir pela meritocracia e pelo esforço e pela aprendizagem. Sim. E eu próprio sempre a descobrir ali atrás. Curiosidade, muita curiosidade. Sempre. E na altura, como falámos há pouco, e vou-me repetir, não tinha acesso à internet, portanto, eu tinha que ir atrás. Eu lembro-me que eu tinha um beeper a que as mensagens chegavam e eu ia ao telefone público na rua para telefonar. Para ir para o Chapitão tínhamos que fazer um processo de seleção. E eu tive que passar num processo de seleção. A Teresa Rico... Eu sempre tive que passar em processos de seleção na minha vida toda. Fui uma amiga da avó Mimi, minha avó. É. Sério. Fizeram ginástica no Sporting, ginástica artística. Que engraçado. Ela era a presidente do júri, mas eram mais, estavam atores e tudo. E nós tínhamos que passar por um processo de 2 ou 3 dias de seleção para ficar lá. E eu fiquei. E sou muito grato até hoje. Aprendi muito com todos os profissionais. Muitos deles ainda continuam lá. E as ferramentas eu trago até hoje. Portanto, o Filipe Faísca era meu professor a nível de croquis. A Fátima Lopes acreditou em mim como manequim desde o início, mesmo quando eu não acreditava em mim. Portanto, foi importante ter uma Fátima Lopes aqui neste meu caminho, e acredita em mim até hoje, porque com 46 anos eu continuo a desfilar para a Fátima Lopes, o que é surpreendente. E antes do desfile, ainda ficas com um nervoso miudinho ou não? Em todos os projetos que eu faço, televisivos, em moda, a fazer consultoria criativa numa fábrica a nível de retalho têxtil, numa coleção de senhora, numa coleção de homem, de calçado, fardamento, por uma unidade clínica, por uma unidade hoteleira, eu fico sempre nervoso. Eu acho que ainda hoje, uma vez eu ouvi alguém dizer isto e não me lembro quem foi. Já ouvi dizer que o nervosismo a determinada altura é uma nota de responsabilidade, faz parte da nossa noção de responsabilidade para com o público, para com o cliente final. E o público, para mim, é o meu cliente final. O Sr. Jorge Rodrigues, o tal diretor comercial que me foi buscar, que me foi repiscar, ele dizia-me uma coisa: Pedro, eu gosto muito que tu me tentes agradar com o teu trabalho, que estejas a mostrar-me aquilo que tu fizeste, tens orgulho naquilo que está. Eu gosto de ter orgulho, mas não me agrades a mim, agrada àqueles senhores que estão ali, que são os clientes, eles é que pagam o teu ordenado. Portanto, antes de me agradares a mim, agrada aos clientes, foca-te nisso. Eu estou atento, não te preocupes comigo.
E isso para mim mudou o meu mindset. Até hoje eu não agrado, nem faço um mínimo esforço para agradar a um diretor, a um responsável, a um líder. É sempre para a minha mensagem, para o meu produto chegar às pessoas. E se eu sinto o feedback das pessoas, é isso que eu quero. O meu retorno é esse. Se pelo caminho eu agradar, como eu costumo dizer, a alguém, a algum responsável, a alguém da estrutura, a um colega, a alguém que coordene um projeto meu de moda, de televisão, é um plus. Mas esse não é o meu objetivo, nunca foi. Depois, na televisão, começaste com o Esquadrão G, passaste para a TVI, onde foste repórter de moda do Manuel Lisboa, no programa de manhã, até chegares ao Big Brother 2020, que foi um ponto de viragem. Sim. Como é que te foste adaptando a personagem consoante o tipo de programa, a narrativa e o tipo de público? Porque há muitos Pedros Crespins na televisão, te foste sempre adaptando. Eu acredito que, tal como manequim, nos pediam para sermos camaleónicos, a tal versatilidade para nos adaptarmos a uma marca mais comercial, não é? Uma coisa seria desfilar num shopping ou fazer um catálogo de pijamas ou de roupa desportiva, outra coisa seria desfilar numa moda Lisboa, numa semana de moda lá fora, fotografar para um editorial para uma revista mais de nicho ou mais moda. Portanto, quando isso sempre me foi pedido como manequim, para mim fazia-me sentido também entregar isso em televisão. Portanto, adaptar-me aos projetos, perceber os projetos, ler as necessidades desses projetos, perceber o que era pretendido quando me era colocado esse desafio nas mãos, porque na matriz de um convite existe sempre um voto de confiança que é dado ao profissional. Pelo menos para mim é mesmo pelo mérito, porque eu não conheço ninguém, não sou amigo de ninguém, não frequento a casa de ninguém, portanto agora, quando me escolhem... Posso fazer uma pequena provocação? Claro. Eu não gosto de fazer, atenção, eu gosto de timar os convidados, mas o facto de teres sido namorado, e hoje é o dia dos namorados quando estamos a gravar esta entrevista, ter sido namorado do Cláudio Ramos, achas que houve muita gente que disse o Pedro Crespim está ali porque foi namorado do Cláudio Ramos? Achas que houve esse pensamento? Houve. E não perceberem, não, está lá porque ele lutou, porque trabalhou e porque ele merece estar ali. Acho que é mais fácil as pessoas acreditarem que é porque fui namorado de alguém e como se nos retirassem alguma responsabilidade no caminho que fizemos, no esforço que colocámos nesse mesmo caminho que foi feito. Pelo contrário, acho que na realidade o Cláudio para mim continua a ser uma referência televisiva, porque eu vi todo o processo, porque acompanhei todo o processo, porque estive lá numa fase muito embrionária, não é? E portanto eu senti na pele o que o Cláudio trabalhou para conquistar. Nada lhe foi entregue de bandeja. Dois alentejanos. Nada lhe foi entregue de bandeja, mas a mim também não foi. A mim também nada me foi facilitado. A mim nada ainda ao dia de hoje me é facilitado. Então o que eu acho é que funcionou em parte contra mim. Porque... Foi um aspecto negativo para ti? Não ter namorado com o Cláudio, porque eu fui muito feliz. Mas eu acho que profissionalmente as pessoas colocaram um carimbo na testa e foi muito difícil esse carimbo sair da minha testa, mas eu também nunca fiz esforço nenhum para que ele saísse. As pessoas não conseguiram, algumas, direi eu, todas, não, a maioria certamente percebeu, distinguir o lado pessoal do lado profissional que vocês tinham. Claro. O lado de casal, claro, do lado profissional. Curiosamente trabalhavam em áreas, sim, em indústrias com egos difíceis. Sim, também. Eu comecei a trabalhar em televisão em 2005 no Esquadrão G com um projeto em prime time na SIC Generalista. Eras o responsável da arte e cultura, certo? Era responsável da arte e E cultura. cada um tinha uma área. Uma área, mas a mim colocaram-me na arte e cultura. Mas devias ser da moda. Pois. Eu acho que até fizeram na arte e cultura. Porque o João Ribeiro era muito mais mestre de moda do que eu. Eu acho que eles me acharam graça. E tinham que me encaixar em algum lado. E também acharam graça aos outros profissionais, obviamente, mas acharam graça e pensamos assim, onde é que encaixamos este rapaz? Arte e cultura,
E foi onde me encaixaram. E agradeço muito esse encaixe porque tudo fez sentido. Mas eu comecei em 2005. Eu conheci o Cláudio. Estava eu, quando o Cláudio me entrevistou, em relação a este projeto do Esquadrão Guia. Portanto, eu já estava em televisão quando eu conheci o Cláudio. Eu já tinha todo um passado como manequim, comecei com 17 anos, e quando eu fiz o Esquadrão Guia tinha 25 anos, e estava no ar com um projeto televisivo em prime time na SIC, que passava ao domingo e ao sábado à noite. Então, na realidade, não foi o Cláudio que me abriu a porta da televisão. Eu passei mais uma vez, como sempre na minha vida, por um casting, neste caso feito na Valentim de Carvalho, pela direção da Valentim de Carvalho e pela direção da SIC na altura, Manuel Fonseca, e eu fiquei escolhido. Portanto, não havia ali nenhum tipo de cunha, até porque ninguém à minha volta ainda hoje trabalha em televisão ou em moda. Eu não conhecia absolutamente ninguém. Como eu costumo dizer, eu vinha de longe e não pertencia a nenhuma equipa. Ainda hoje não pertenço a nenhuma equipa e a nenhuma panelinha, como eu costumo dizer. És um homem mais de amores ou de paixões? Sou de amores e de paixões. Mas deixa-me dizer-te, antes de te responder a isso, que é, quando eu digo que eu nunca fiz esforço nenhum para retirar o carimbo que me colocaram de ex-namorado, eu nunca fiz esforço nenhum para tirar carimbo na testa nenhum. Nem de gay, nem de careca, nem de namorado de... Porque eu fui namorado de algumas pessoas. Não foste 46 anos, não fui só do Ramos, Cláudio. Eu, quando conheci o Cláudio, não era virgem. Claro. E quando eu e o Cláudio terminámos, não passei a ser virgem. E entrei no convento das Carmelitas. Não é? Portanto, a minha vida tem um antes e tem um depois. Eu não fiquei ali naquele sítio. E na realidade é um bocadinho isto. Eu não me resumo àquilo que me acontece na vida, eu não me resumo aos sítios que frequento, eu não me resumo às pessoas que eu conheço, eu não me resumo ao meu trabalho, eu não me resumo a nada, porque nada me resume. Então isto é um bocadinho, para mim é muito mais amplo do que o fulano X é o namorado de, o fulano X é o tipo da moda, o fulano... As pessoas colocam-nos carimbos, não é? Provavelmente para sermos mais fáceis de identificar na sua visão, não é? Do que é identificar. Mas eu sou muito mais do que as pessoas com quem namorei ou do trabalho que fiz até hoje, não é? E existem poucas pessoas, mas as minhas pessoas sabem o que eu sou de forma plena. E eu tenho muito orgulho de todas as relações que eu tive, amorosas. Tenho muito orgulho de todos os projetos nos quais eu me vejo envolvido, até daqueles onde eu vejo as pessoas terem alguma resistência, como os reality shows. Tenho muito orgulho e tenho muito orgulho de ter trabalhado numa sapataria, num café aqui no Chiado, aqui nesta rua que sobe à direita, no Heróis, na altura. Tenho muito orgulho de tudo, porque tudo aquilo fez sentido na minha vida. Na altura que eu trabalhei num café, eu nunca poderia ter trabalhado em televisão naquela altura. Naquela altura, o café pagou-me as contas. Naquela altura, ao trabalhar na Massimo Dutti, pagou-me as contas e deu-me 1001 formações que eu tive por trabalhar naquela empresa de retalho têxtil. Então, todos os projetos que eu tive fizeram sentido naquele minuto, naquele momento, não é? Eu também não sou muito de andar às voltas ou de saudosismo. Está feito, passa à frente, não é? Não sou muito de andar ali... como, por exemplo, durante muitos anos as pessoas falavam do Pedro Crespim e quando chamavam o Pedro Crespim era para ir ao programa com um charriot de roupa, com as rodinhas, está no estúdio, com o charriot, com as peças penduradas nos cabides, ou então com os manequins para desfilar. Cansei, fiquei aborrecido disso. É a mesma coisa que comer sempre favas. Chega, pronto, passa à frente. E acho que existe também no meio e na indústria, tanto da moda como da televisão, esses tais rótulos e carimbos. Como se nós não fôssemos mais, não pudéssemos ter mais objetivos, não pudéssemos sonhar mais. E na realidade posso, quero e faço mais sempre. Como é que analisas a televisão e a moda, duas indústrias de egos, do tempo em que começaste para a atualidade? Olha, no outro dia fiz um post sobre isso que deu alguma conversa. Mas eu também sei quando eu partilho, quando partilho a minha opinião e quando a partilho nas redes, que aquilo pode dar algum frisson e alguma conversa. Mas também é essa a minha intenção quando o faço.
Agora, nunca é gratuito aquilo que eu partilho, tem sempre um fundamento, que é o meu fundamento. Se existirem dúvidas, pessoas aí em casa agarram no telefone ou mandam uma mensagem nas redes que eu respondo sempre, está bem? Em vez de se porem com especulações. Então é assim, eu coloquei um post a dizer, valentes os profissionais conseguem resistir à onda de mediocridade que está a existir a nível televisivo. Mas eu acrescento, não é só a nível televisivo, eu acho que é em todas as indústrias, em todos os meios. Eu acho que nós estamos a viver uma fase de mediocridade. As pessoas parece que baixaram o nível de exigência, parece que o brio baixou. Porquê? Porque cada vez os orçamentos são mais baixos, cada vez há menos dinheiro por aí, não é? Nas várias áreas, na economia, cada vez se calhar se pode exigir menos, porque se calhar paga menos, então se calhar também não pode exigir menos, e isso é um efeito dominó que desgraça aos projetos e desgraça às empresas, não é? Porque é um ciclo vicioso. Não paga mais, não valoriza, não há uma palavra amiga, não há um reconhecimento, a pessoa vai se desmotivando. Isto é um ciclo vicioso, não é? Destrutivo para os projetos e para as empresas. E isso passa-se não só na indústria da televisão, como fora da televisão. Tu vês profissionais que têm todo um caminho profissional feito e de repente tu vês os profissionais encostados às boxes e tu vês pessoas a ter espaço, a serem valorizados, a lhes darem tempo de antena, não é? E eu não estou a dizer com isto que isto não seja possível acontecer, claro que sim, até porque existem talentos que não precisam de formação superior nas áreas para se terem um talento, claro que sim, principalmente nestas áreas criativas. Agora vamos lá ver uma coisa, se uns querem reconhecimento e precisam de ser valorizados e merecem sonhar e merecem crescer e precisam de crescimento, esses, não é, que aparecem novos, os outros cá estão, também se calhar precisam de ser reconhecidos e precisam de ser desafiados e estimulados, não é? Portanto, nós não podemos abandonar constantemente e fazer disto uma máquina trituradora de pessoas. Até porque a fama nestes meios é muito efêmera. Claro. As pessoas podem estar hoje e passado um ano já ninguém sabe quem estão. Claro. Notas isso nos concorrentes dos reality shows? Não, mais nos do que noutros. Acho que uns já vão com alguma maturidade e algum conhecimento. Sabem que acaba um programa e pronto, isso são normal. E percebem, seguem e outros não, delas. vivem iludidos. Uns têm essa maturidade emocional e têm as suas vidas profissionais organizadas a todos os níveis e sabem que aquilo é uma experiência e que vão pela experiência, portanto tudo o que vier é extra, mas vão por aquilo, estão focados naquilo. Outros vão, e também é legítimo, com os seus sonhos, alguns deles até com formações na área da representação e da moda e da apresentação, ou com essa vontade de querer fazer parte e até têm talento para fazer, e também é legítimo. Depois existem outros que não têm o talento, que não têm a noção nenhuma do meio, e isso só os magoa, não é? Porque, de alguma forma, eu acho que se iludem, porque aquilo é ali tipo um boom, não é? Aquilo acontece de forma muito rápida tudo, o público dos realities vive a coisa de forma muito intensa. Mas passado 6 meses já há outro. Só que cada vez há mais realities. Ou menos, até. Cada vez há muitos. Antigamente tu tinhas um reality de quando vez, não era? Apareceu o do Zé Maria, tu ainda te lembras dos vencedores, apareceu o outro, passado se calhar não sei quanto tempo. E agora, a Marta de Zé Maria. A Marta pertence ao do Zé Maria, exatamente, com o Marco, com o Mário, com a Sónia. Agora, já existem 2 ou 3 ao longo de um ano. Em 25 anos começou a haver imenso. Tu tens um reality show que acaba no dia 25 e depois, se calhar, no dia 1 do outro mês começa outro, com outros protagonistas, com outra narrativa, com outros concorrentes, com mais comentadores, com outros comentadores, e a realidade é sempre essa. Eu acho também que a televisão não pode viver sempre dos mesmos. A televisão não pode estar a viver sempre, ligarmos a televisão de manhã à noite e temos sempre as mesmas caras. Mas isso é para concorrentes, para comentadores e para apresentadores. É para todos. É para todos. Portanto, esta necessidade de refrescar, esta necessidade de dinamizar, essa necessidade de não aborrecer e de não ser previsível, é para todas as funções. Portanto, não pode ser só para alguns. Mas na televisão é muito fechado, não é? A programação, a grelha é muito fechada. Há espaço para meia dúzia de programas e fora isso, ai Jesus, por isso mesmo, na moda não sei, na moda. Por isso mesmo é que eu não acredito em grandes amizades em televisão, porque cada vez há menos projetos, cada vez há menos orçamentos, cada vez os projetos são mais curtos,
Cada vez é tudo mais rápido, não é? Porque hoje em dia também há aqui alternativas digitais e outras plataformas. Aliás, o digital vai tirar muita gente, embora seja sexy fazer televisão, se calhar é mais sexy ver os streamings e a internet e as plataformas como a Netflix, a HBO. Eu costumo dizer que eu, quando não estou a comentar Spotify, Apple Music, etc. A oferta é muito grande. O YouTube está carregado de excelentes vídeos e de excelentes conteúdos. Então, se a televisão, se os profissionais que trabalham em televisão, estes diferentes profissionais que nós acabamos aqui de falar, que trabalham em televisão, não tiverem essa consciência, não só os miúdos que saem os miúdos, as pessoas, os concorrentes, os homens e mulheres que saem dos reality shows, mas quem lá está, os comentadores, os apresentadores, quem trabalha, principalmente quem dá a cara, quem não tiver consciência de que aquilo que é hoje de manhã, à tarde não é, que eu estou ali sentado e amanhã está outra pessoa e eu já não faço, então vai sofrer muito, não é? Isto vai sofrer muito, porque a velocidade com que são criadas plataformas alternativas, estímulos diferentes, a velocidade com que as gerações vão tendo necessidades diferentes, o público vai procurando outro tipo de estímulos, que eles também têm que se renovar com isso, quem que taca-taco. Portanto, se calhar o repetir padrões, o repetir formas, às vezes não será o mais indicado, não é? Porque nós muitas das vezes ligamos a televisão e o que acontece é mais do mesmo. Até porque, como diria a banda madeirense Napa, o mundo continua a girar. Claro! Portanto, nós não podemos ter, e é isso mesmo, nós não podemos ter a arrogância de achar que os lugares são eternos, que quem está à frente nas direções dos canais que vão ficar para sempre, porque não vão ficar. Eu já apanhei uma série de diretores nos canais por onde passei, portanto, na realidade, tu nunca sabes o que pode acontecer. E eu não estou a dizer que é certo ou errado. É a velocidade das coisas, é assim. Todos nós somos números. Portanto, se alguém acha que não consegue, através do seu ego, perceber que hoje está lá, amanhã já não está, hoje apresenta, amanhã já não apresenta, é alguém que vai sofrer muito quando tiver que ser encostado às boxes. Achas que a televisão é mais giro de fazer do que se de ver, hoje em dia, face à concorrência que existe? Para mim, eu sei que deve ser chato a ouvir, porque eu de vez em quando faço televisão. Não vivo. Quando eu digo que não vivo da televisão é porque eu não estou todos os dias. É impossível eu viver da televisão. Então vou 2 vezes por semana à televisão. Quando estou num projeto, como é que eu posso viver da televisão? Eu vou comentar 2 vezes por semana, que é as vezes em que eu sou chamado para ir comentar. Alguém vive de ir 2 vezes à televisão na semana? Quem é que paga a casa? Quem é que paga as despesas? Peço desculpa, não vivo só disso. E quando eu digo isso é sem arrogância. Provavelmente, se eu trabalhasse todos os dias, se eu trabalhasse de manhã à noite na televisão, se eu trabalhasse com um contrato, como muitos têm com a televisão, ou alguns, provavelmente era um contrato como uma empresa qualquer. Eu sou um prestador de serviços. Hoje estou neste projeto, amanhã deixo de estar, deixam de me chamar. E está tudo bem com isso. Eu hoje estou num projeto e amanhã deixo de estar, não só porque a empresa quer, mas também porque eu quero ou não quero. Porque eu também posso dar-me ao luxo de escolher. Não é? E isto tem a ver exatamente com isto. A mim podem-me encostar às boxes por mais sofrimento que isso me desse, porque eu gosto do que faço, eu gosto de fazer entretenimento, eu gosto de comunicar. Tu gostaste de ser o rei da bobagem e fazer comentários com a pipoca? Para mim, a Ana Garcia Martins, aliás, o painel, a Ana Garcia Martins, a Ana Arbentinha, a Susana Dias Ramos, também de Valentejo, humorista, com muito sentido. Todos tão diferentes uns dos outros, não havia qualquer tipo de competição. Cada um tinha a sua identidade. Se tu pensares bem, nenhum tinha nada a ver um com o outro. E não era por isso que aquilo dava raia. Ou seja, todos nos complementávamos. Pedro, a tua forma de vestir nesse programa era de propósito para me fazer mais show, criar mais personagem, mais acting? Era. Eu aí usei a minha noção de moda, que era, eu fui convidado e para mim foi completamente surpresa. Eu ser convidado para ser comentador no BB 2020, foi onde eu comecei. E na altura eu pensei, já existem aqui comentadores com bastante expressão
já há muitos anos, não é? Os apresentadores, tudo é muito espaçoso, isto já tem a sua identidade, as pessoas já conhecem, não é? O que é que eu vou acrescentar? Eu tenho que acrescentar alguma coisa, não é? Então, a bobagem e a minha forma de me posicionar, a expressão corporal, meio cáustico, aquele humor corrosivo, as roupas, os acessórios, tudo isso era para... Gargantilhas. Aquilo era tudo para potenciar a minha identidade, a minha persona televisiva. Então foi tudo pensado, nada foi ao acaso. Nada é ao acaso. Então eu tive também isso, fui eu que pensei sozinho em casa, como é que as coisas iam acontecer, como é que não sei o quê, e as coisas começaram a acontecer. Hoje... Tu e a Pipoca faziam uma dupla hardcore. Sim, é isso. Hoje... Apertava muito com eles. Hoje eu tenho muitas saudades disso, mas eu não tenho saudades por ser saudosista. Eu tenho saudades porque eu sei que porque eu sei o que é realmente esse jogo de ténis entre comentadores. Eu sei o que é a contracena entre comentadores. Eu sei o que é estarmos todos a trabalhar para o mesmo objetivo, sem ninguém fazer esforço para sobressair, sem ninguém competir, sem ninguém... estávamos todos no mesmo patamar. Sou um lado visível lá para casa, mas fora o lado visível há uma equipa de técnicos de som, de luz, de câmara, de realização, de produção, etc. Não claro. É? Para aqueles 4, 5 pessoas poderem brilhar. Claro. Mas há outros que também brilham lá atrás. Claro. Começa tudo na portaria, média capital. Se não, esqueçam. Claro, começa tudo, passa pelos maquiadores, pelos cabeleireiros. No meu caso não há cabeleireiros, mas eu gosto muito delas todas. Não há, porque não tenho cabelo. Mas maquiadores, cabeleireiros. É verdade. Que elas ou eles gostam mais dos carecas, aplica-se essa expressão. Eu não posso queixar na vida. mas esta equipa técnica, a realização, o guião, os conteúdos, a produção, cameramans, luzes, sonoplastia, todas aquelas pessoas que andam por ali e que para muitos são invisíveis, são fundamentais. eu sei quem eles são. Esse é um complemento fundamental do teu trabalho. Eles são os arquitetos daquilo que nós estamos ali a fazer. Sem eles, a suportar o nosso peso, aquilo não acontecia. Portanto, eu tenho sempre uma relação com as equipas de bastidores, que as pessoas lá em casa, a maioria não conhece, tenho uma relação muito próxima, porque eu os valorizo muito, porque eles trabalham muito para aquilo estar de pé, e muitas das vezes quem recebe os louros é quem dá a cara. Mas os arquitetos são eles. Nós fazemos a ponta do iceberg, mas existe todo um iceberg construído por aquelas equipas. E, portanto, eu valorizo muito as equipas que estão por trás dos projetos, dos programas, porque eles são incansáveis. Trabalhar em televisão é a 1000 a hora. Portanto, quem o faz tem que fazer mesmo com muita entrega, muito esforço e muita paixão. Só com amor é que se continua a trabalhar em moda e em televisão. Agora vamos ao direto à cabeça. Eu digo duas, escolhes uma. Tá. Ou digo uma e tu dizes a primeira palavra que vier à cabeça. Moda. Salvação. Televisão. Plenitude. Avó Maria. Colo. Avó Carolina. Arroz de pato. Os teus pais. Arquitetos. Uma peça de roupa. Blazer. Um perfume. O Chanel número 5 da avó. Um filme que tu gostaste. Ou que te marcou. O primeiro filme que eu fui ao cinema ver foi o The Bodyguard, da Whitney Houston e do Kevin Costner, assim, Bodyguard, o guarda-costas. Portanto, acho que é esse, por ter sido o meu primeiro filme com o qual eu fui com as minhas amigas ao cinema e saímos de lá a chorar. Um desfile de moda inesquecível. Beleza Não Tem Idade, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Feito com e para os utentes da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, pessoas dos 18 aos 100 anos. Desfile esse feito pelo
com a direção da doutora Luna Marques, com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e a produção era minha, e portanto é o desfile que me orgulha mais ter de alguma forma ter feito parte da estrutura e ter feito feliz tantos dessas pessoas. Preferes comentar um reality show ou um programa de moda e sociedade? É indiferente. Eu divirto-me muito em fazer televisão. Eu divirto-me mesmo em fazer televisão. Eu posso estar com muitos problemas, mas eu entro no estúdio e eu desligo o botão e eu estou ali ligado à ficha. Eu vivo muito aquilo e quem está lá em casa percebe o que eu estou a dizer. Eu não faço comentário de moda ou de televisão ou de realities ou social. Eu não sou um comentador do sim e do não e de estar quieto na mesma posição o tempo inteiro de estúdio, seja 1 hora, sejam 2 horas de programa. Eu estou aqui na cadeira, daqui a 5 minutos posso estar em cima de outra cadeira, posso estar no chão, posso estar aos gritos com as veias do pescoço, posso chorar, posso rir. Portanto, para mim é tudo muito intenso porque eu coloco-me inteiro nos projetos que faço de televisão. Por isso é que de vez em quando também me faz sentido desligar o botão e fazer uma pausa. Uma cor. Preto. Esquerda ou direita? Direito. Gosto de escrever, gosto de pintar e, portanto, a direita. Gostavas de ser pai? Gostava e quero. Quero ser pai. Até agora tenho sido só pai com as devidas diferenças dos meus animais, em casa dos meus animais, e tenho sido aqui, eu não direi um pai, mas tenho sido um tio babado, porque eu tenho 2 sobrinhos maravilhosos que são filhos do meu irmão mais novo, do Hugo, e portanto ver aqui esta próxima geração da minha família, não é? E o ciclo que não vai fechar deixa-me aqui muito confortável, fico muito feliz por ver que os crespins continuam e sim, mas gostava de ter uma criança, de ser pai. Não sei como, não sei quando, mas é um dos meus projetos pessoais. Sim. Pedro Crespim, o teu primeiro beijo, sabia a chiclete mental ou flor de jasmim? Olha, na realidade eu não me lembro, mas foi uma miúda. Cabo-verdiana? Foi uma miúda cabo-verdiana, manequim na altura, e namorei com ela, namorámos há algum tempo, e portanto eu lembro que era muito suave, os lábios eram muito suaves, o beijo era muito suculento, portanto foi um beijo gostoso. A partir daí vieram outros melhores. Claro. Cada um foi especial à sua maneira, como eu digo. É como nas minhas relações, todas foram especiais. Eu não comparo nada, nem pessoas, nem lugares, nem sítios, nem projetos. Está tudo bem. Para terminar, e querer agradecer, qual é o sentido da tua vida, Pedro Crespim? As pessoas. Sempre as pessoas. Parece um clichê, parece um lugar comum, mas tudo na minha vida, se formos a pensar no meu caminho profissional, nas minhas formações, sempre para chegar às pessoas. Tudo aquilo que eu faço foi sempre para chegar às pessoas. Mesmo quando eu não tinha voz ativa, o pensar de alguma forma que eu fazia desenhos, desenhava vestidos de noiva, era para chegar às pessoas. Foi sempre para chegar às pessoas. A formação de consultoria de imagem, o atendimento, tudo foi para chegar às pessoas. E mesmo como formador, hoje, de styling e de consultoria de imagem, são as pessoas. Portanto, a televisão continua a ter essa métrica, mas mais do que isso, essa missão na minha vida. Eu sinto que eu tenho uma missão na vida que é chegar às pessoas. E esse é o meu objetivo sempre. Muito obrigado. Pedro Crespim. Também um agradecimento ao Hotel do Chiado por ter possibilitado este espaço para realizar a entrevista com calma e com à vontade. E a ti mesmo, muito obrigado por ter disponibilizado e teres feito tudo o que teve ao teu alcance para que esta entrevista fosse possível. Um exemplo, uma gratidão. Eternamente, obrigado, Pedro. Obrigado.
Eu sou o Diogo Marcelino e este foi o Vidas com História. Ouça todos os programas, sempre que quiseres, em vidascomhistoria.pt.